Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Aprendi com Meu Cachorro, o podcast que te traz lições que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Caldas, tutora do Gru, da Linda e do Baguera. Talvez você já conheça a gente lá do nosso Instagram, @gruilinda. Se não, já te convido a seguir a gente lá e conhecer um pouco mais da nossa família multiespécie. Como esse é o nosso primeiro episódio, deixa eu só falar rapidinho como e por que esse podcast foi criado. Eu quis criar esse podcast, Aprendi com o Meu Cachorro, para dividir com vocês lições preciosas demais que eu aprendo com os meus animais e que eu percebi que estavam sendo muito desperdício eu guardar só para mim. E eu escolhi esse tema para ser o primeiro episódio porque foi a partir do pior diagnóstico da minha vida que eu tive o meu despertar. Mas calma aí que a gente já chega lá. Esse pior diagnóstico da minha vida, ele veio através do meu cachorro, do Gru. Foi no dia 10 de julho de 2023, quando eu recebi o diagnóstico de que o meu cachorro tinha um câncer. Não só um câncer, mas um câncer muito rápido e muito agressivo. Um câncer que poderia crescer e se espalhar em questão de semanas ou dias. Um câncer que faria meu cão precisar amputar uma pata e que poderia reduzir muito a expectativa de vida dele, que já tem uma expectativa de vida baixa, né, se a gente comparar com a nossa de humanos. E um câncer que geralmente dá em cães um pouco mais velhos. O Gru ainda era um cão considerado jovem. E tudo isso veio totalmente do nada. Até então, até esse dia, o Gru ele não apresentava absolutamente nada, nenhum sintoma. Ele estava super normal, ativo, feliz, tudo como ele sempre foi. Então foi realmente um balde de água geladaça nesse dia. Eu lembro que nesse dia eu cheguei do exame com ele, né, que a gente teve o diagnóstico, por volta das 6 da tarde em casa. E eu chorei das 6 da tarde até de madrugada. Eu fiquei muito mal nesse dia, muito triste, muito angustiada. E chorava. Eu tinha certeza naquele momento que aquele diagnóstico era uma sentença, tanto para ele quanto para mim. E eu lembro que eu verbalizava sozinha, dizendo que eu queria que aquele diagnóstico fosse meu e não dele, porque ele não merecia passar por aquilo, enfim. Mas o diagnóstico era dele e não tinha absolutamente nada que eu pudesse fazer para mudar esse diagnóstico ou para anular esse diagnóstico. Naquele momento, eu não sabia, mas hoje, depois de já ter passado aí mais uns bons bocados com o Gru nisso tudo, eu consigo enxergar que ali ele já estava me dando a primeira lição com isso tudo. Quando a gente passa por um momento, uma situação difícil, a gente tende a não aceitar, né? A não entender, a se desesperar, porque a gente se vê sem saída mesmo, sem saber o que fazer, como lidar com aquilo, o que vai acontecer dali pra frente, ou já começa a prever que só vai vir coisa ruim dali pra frente. Mas, na real, as coisas são como elas são. E a gente só sofre porque a gente queria que elas fossem diferentes. Eu lembro em outras situações da minha vida, né, que eu já passei também, outras situações difíceis, como todo mundo. E eu lembro que quando eu ouvia de alguém que eu tinha que aceitar a situação, eu falava, não, como é que eu vou aceitar uma coisa que me deixa triste, que me deixa mal, que não tem nada de bom? Não vou aceitar. Só que aceitar não é você se conformar e se lamentar. E simplesmente falar, ai meu Deus, é isso, então, que horror, então tá, então não tem o que eu fazer. Não, aceitar não é isso. Aceitar é você assumir a responsabilidade pela situação. Porque quando você força a solução de um problema, você só cria mais problema. E mais do que aceitar ser assumir a responsabilidade pela situação, é você assumir os seus sentimentos em relação àquela situação. Eles são sua responsabilidade. O que eu faço com esses sentimentos? É igual, por exemplo, quando alguém te faz algum mal. Aquela pessoa proporcionou aquela situação, mas o sentimento que você tá tendo naquilo é responsabilidade sua, não é dela. O que você vai fazer com esse sentimento? E aí,
quando você entende isso, você passa a ter uma capacidade de ter uma resposta criativa para a situação ou para o problema. Você passa a trabalhar o seu autoconhecimento. Porque se tem uma coisa que o Guru tem me ensinado muito, e que eu já falei lá no Instagram também, é que todo problema tem a semente da oportunidade. As sementes da oportunidade, porque geralmente vem várias. Então, se eu pego o problema que eu tô vivendo e eu faço uma interpretação desse problema, eu começo a entender muita coisa sobre a minha vida. Eu começo a entender, será que eu preciso mudar certos pensamentos, certas atitudes, rever certos valores? E aí, eu começo a atrair o que eu preciso para minha vida. Mesmo. Não só em relação à situação que eu tô vivendo, mas em relação à minha vida mesmo. E aí acontece outra coisa muito louca, que é eu não tenho a capacidade de mudar aquele momento, aquela situação presente, mas eu posso mudar o dali pra frente, o futuro, nessa situação e em outras, porque eu tô trabalhando meu autoconhecimento, eu tô entendendo o que aquilo está me trazendo. Quando eu entendi isso, virou, assim, várias chaves na minha cabeça. E eu lembro também que nesse dia do diagnóstico dele, que eu cheguei em casa e chorei, eu lembro que eu só parei de chorar porque eu não queria ver o Gru triste. Porque o Gru tava normal, e aí ele uma hora me trouxe a bolinha, queria brincar, depois ficou me pedindo comida, daquele jeito dele. E eu não queria brincar, não queria interagir, fiquei ignorando ele. E aí ele acabou deitando e ficando quietinho, me olhando. E eu olhei pra ele e pensei, cara, eu não vou ficar triste. Meu cachorro tá aqui feliz, ele tá bem, ele quer brincar e interagir comigo. E aí na mesma hora eu peguei a bolinha dele, comecei a brincar com ele. Mesmo chorando, eu lembro que eu dei um sorriso, assim, pra ele. E a gente ficou ali um tempão brincando e, enfim, tendo um momento muito bom, apesar de ser em uma situação muito ruim. Nada disso fez o diagnóstico ser outro. Nada disso tirou o aperto do meu peito naquele dia. Mas hoje eu lembro do pior diagnóstico da minha vida com boas lembranças que eu tive com o Gru naquela noite. Com muito carinho, assim, eu tenho certeza que são coisas que eu vou lembrar daqui a 10, 15, 20, 50 anos. E nesse momento, ainda bem que podcast é só áudio, né? Porque eu não consigo falar do Gru e não me emocionar. Mas nesse momento, o Gru já estava me dando mais uma lição. A segunda aí de tantas que ele vem me dando. Que vai ficar pro nosso segundo episódio. Então, encerramos nosso primeiro episódio inaugural. Conta lá pra mim no nosso Instagram o que você achou. E nos vemos aqui no nosso segundo episódio. Um beijo e até lá.